Seja bem-vindo a essa live de constelações familiares. Eu sou Diogo Hudson e eu vou falar um pouco da minha história com as constelações familiares. Vou falar também um pouco sobre esse tema, o que são as constelações familiares. Vou falar sobre algumas armadilhas que a gente cai na nossa vida em relação ao nosso lado emocional, ao nosso lado de relações afetivas, de relações, melhor, das relações afetivas do passado, às vezes, que impedem que a gente, às vezes, tenha uma nova relação afetiva muito mais duradoura e com muito mais prazer. E também vou falar um pouco sobre as relações familiares, como que, às vezes, a escolha profissional, às vezes, o pensamento de abundância é diretamente ligado, às vezes, a um pensamento de escassez familiar, a um pensamento, às vezes, totalmente ultrapassado, obsoleto, como que essas coisas influenciam na nossa vida, como isso influencia no nosso dia a dia, e a gente vai falar sobre isso tudo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero começar falando é sobre o que são as constelações familiares. Então, Cleise, Isabela, Vanessa Rocha, Simval, eu gostaria que todos vocês que estão assistindo aqui colocassem aqui no chat, por favor, qual é a importância, né? E o que são as constelações familiares. Então, a Patrícia está falando aqui que ela ficou impactada com as constelações quando ela fez o curso comigo. Maravilha, Patrícia. Seja bem-vinda aí. A Cleide está falando boa noite, seja bem-vindo. Você que está aí no Facebook, é só você curtir aí e compartilhar. Aproveite também para curtir minha página. Eu tenho certeza aí que o conteúdo que a gente coloca aqui vai ser muito interessante para você. Então, falando aqui um pouco sobre as constelações familiares, o que são as constelações familiares? Esses bonequinhos aqui que vocês estão vendo, eles fazem parte das constelações familiares, fazem parte da constelação familiar com os bonecos. As constelações familiares, elas podem ser utilizadas. Os bonecos podem ser utilizados nas constelações familiares, mas nós também podemos fazer as constelações familiares com pessoas, tá? Nós podemos fazer com pessoas e podemos fazer com os bonecos. O que são as constelações familiares? Defina aí para mim, falei para mim. Fernanda Moreira, que está chegando agora, pode falar aqui. Cleise pode falar. A Nath pode falar aqui. A Nath está falando que ela é psicóloga, mas nunca falaram disso na faculdade. Pois é, Nath. Na faculdade não se fala de constelação familiar, também raramente se fala de Jung. Na minha faculdade de psicologia, por exemplo, foram quase 5 anos, e aí, quando eu olho, são ali 3 horas de Jung falando, né? Não se fala de Lacan, não se fala de um monte de coisa no curso de psicologia, né? E é importante que a gente esteja aberto a aprender essas novas técnicas, porque isso faz com que, às vezes, aquela questão que poderia ser resolvida em 3 anos, às vezes em 4 anos, pode ser resolvida com uma constelação familiar, às vezes que dura em torno de 50 minutos a 1 hora. Bom, o Simval está falando aqui, eu não conheço, ouço muito em Desatar Nós, mas ele não conhece o Simval. Fernanda Moreira, fala aí o que você pensa que são as constelações familiares, quem mais está aqui presente? Patrícia, Martinha, Vanessa, falem aí, Tiago Oliveira, o que são as constelações familiares? Vocês estão assistindo uma palestra, né, uma aula sobre constelações familiares, o que trouxe vocês aqui a essa aula? O que são as constelações familiares? Falem para mim, por favor, e assim eu já vou definindo o que são as constelações familiares. Conforme eu falei no início, a constelação familiar é um processo terapêutico breve que pode ser utilizado com esses bonequinhos de madeira, quando você faz com bonecos, ou podem ser utilizados com pessoas. As constelações familiares foram criadas e fundadas pelo Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão, onde no passado ele era padre, hoje em dia ele não é mais, ele era padre, foi para o sul da África fazer um trabalho, e ali ele descobriu uma tribo Zulu, um ritual de cura, onde nesse ritual as pessoas trabalhavam representando umas às outras. Então, a representação ela não é baseada numa teatralização, como é no psicodrama, por exemplo, que é uma outra técnica terapêutica, que nós também ensinamos o psicodrama na escola de heróis. Mas aqui eu vou falar especificamente das constelações familiares. Como é que funciona? Uma vez que você coloca o bonequinho, a pessoa transfere para esse boneco, por exemplo,
seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, tudo aquilo que a pessoa está sentindo se transfere para o boneco. E assim a pessoa pode ter uma visão mais clara da vida dela, porque ela está numa terceira pessoa. Isso, em primeiro lugar, deixa menor o tamanho do problema e o peso da história. E, em segundo, quando você passa para uma terceira pessoa, você desperta o inconsciente. Então, isso nos bonecos pode ser explicado assim. Em pessoas, é mais difícil de eu explicar por aqui, porque a gente precisa sentir, a gente precisaria sentir. Então, aqui, o objetivo dessa palestra é para poder clarear, é para poder deixar um pouco mais nítido o que são as constelações familiares, só que eu quero deixar claro que você só vai entender quando você vivenciar uma constelação e assim você vai sentir as coisas que eu estou falando e aí vai passar realmente a fazer sentido. A Andréia está falando aqui: oi, Diogo, estou apaixonado por constelação familiar. Desde que conheci a Escola de Heróis, foi um divisor de águas. Tive a oportunidade de participar do presencial, foi maravilhoso. Muito obrigado, André. Estamos juntos aí. Escola de Heróis é a minha empresa, onde eu forneço cursos de constelação familiar, de coaching, de programação linguística, de hipnose, de psicodrama, dentre outras técnicas terapêuticas, tá bom? A Nath está falando que meu TCC foi sobre psicodrama. Dá para juntar as duas técnicas? Nath, é muito difícil juntar as duas técnicas, mas se você tem um pouco de conhecimento de psicodrama, você pode aplicar um pouco na parte da ressignificação emocional, os conceitos do psicodrama dentro da constelação familiar. Mas é muito diferente porque a constelação familiar tem uma base também energética. O psicodrama não tem tanto essa base energética. Na constelação familiar tem um pouco mais. Então, embora seja um conteúdo familiar focado na relação, e eu falo que isso é muito científico, a constelação familiar se explica pela fenomenologia, que é uma das correntes da psicologia, e também se explica pelos campos morfogênicos, que nada mais é um campo morfogênico do que você colocar num boneco todos os pensamentos, sentimentos, emoções e assim por diante, e aí você vai trabalhando com a pessoa sobre isso. Mas essa pergunta foi boa, Nath, estamos juntos aí. A Adriana está falando aqui: olá, Diogo, sou psicóloga também, amo esse assunto, estamos juntos aí, Adriana. Na Seara está falando: passar a vivenciar as sombras? É uma pergunta aqui. Bom, nesse área, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, a gente vai apontar as sombras e realmente aparece tudo. Por exemplo, aqui pode aparecer um aborto, tá? Sem a pessoa imaginar que aquilo atrapalha a vida dela. Eu lembro uma vez que um rapaz chegou para mim e falou assim: olha, meu filho, um rapaz não, era um senhor já, meu filho está tendo problema de conseguir um estágio, né? Então, ele chegou para mim e falou: olha, eu quero trabalhar essa questão com o meu filho. E ele trouxe isso aqui. Eu, minha mulher e meu filho. E, de repente, eu comecei a trabalhar com ele. Eu falei: olha, teve algum aborto aqui? E aí apareceu exatamente essa imagem. Deixa eu só trocar essa cor aqui. Apareceu exatamente essa imagem. E na leitura da constelação familiar, parece que não tem, né, falando assim, né, uma busca de um estágio, meu filho não consegue, parece que isso não tem nenhum tipo de relação, né? Mas, ao mesmo tempo, numa constelação familiar, a gente começa a perceber que aquele filho, ele estava simplesmente no movimento de que esse filho não veio, então é muito triste esse filho não ter vindo, e eu fico com todo o peso que não é meu, que é do filho que não veio. Então, esse é um movimento, por exemplo, de um aborto dentro da constelação familiar. E o que eu estou falando aqui, eu já falei no início, vou falar de novo, parece muito louco, mas quando você vive de verdade isso, você passa a perceber de uma outra forma, porque aquilo passa a fazer sentido, porque você sente na vida real aquilo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Vamos ver se meu mouse me ajuda aqui. Meu mouse não está me ajudando. Me ajuda aí, mouse. Pronto, ele foi super legal comigo. Minha mãe vendo. Beijo, mãezinha, te amo. Minha mãe vendo aqui a palestra, maravilha. Fabiane, Escola de Heróis é maravilhosa, apaixonada por todas as aulas. Estamos juntos, Fabiane. A Cláudia falando: alegria, aprender com o Diogo Woods é sempre uma grande oportunidade. Estamos juntos aí, Cláudia. Então, falando aqui sobre as constelações familiares, o Bert Hellinger aprendeu isso numa tribo Zulu e ele resolveu ir aos Estados Unidos, depois que ele deixou de ser padre, para estudar psicoterapia. E ele percebeu a Virginia Satir aplicando uma técnica chamada role play. É uma técnica também baseada em teatralização e inversão de papéis. Vamos supor, por exemplo, que esse homem e essa mulher eles discutem muito
E aí esse homem tem a visão dele da história. Olha, ela é muito ciumenta, é muito complicada, ela fica olhando meu celular o tempo inteiro. De repente, você pode colocar o contrário, pode colocar ele no lugar dela. O que ela pensa sobre isso? Se você estivesse no lugar dela, quais os motivos que esse homem daria para poder ela olhar o celular? Pronto. Isso é uma técnica, inversão de papéis, que é muito usada no psicodrama, por exemplo. Isso é muito usado também no roleplay. E o Bert Hellinger começou a pesquisar essas técnicas e nos Estados Unidos ele encontrou com a Virginia Satir e resolveu urbanizar a técnica das constelações familiares. Então ele começou a aplicar com pessoas, depois ele começou a aplicar em empresas, depois ele começou a aplicar em grupos e ele começou a perceber claramente que os movimentos eram sempre os mesmos, no sentido da base da constelação familiar. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre as bases, os princípios básicos, né? Os princípios fundamentais da constelação familiar. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre como que a gente utiliza esses princípios a nosso favor e como que a gente pode melhorar a nossa vida, principalmente as nossas relações, através da técnica das constelações familiares. O que eu quero falar com você agora são algumas razões para poder você praticar a constelação familiar, você fazer a sua própria constelação familiar ou para praticar um curso, uma vivência de constelação familiar. Eu vou dar para você aí 3 motivos. São motivos simples, mas são motivos extremamente importantes. Primeiro motivo são as questões familiares. Às vezes a gente tem claramente algum conflito em família. Então vamos supor que aqui é o seu pai, aqui é você, por exemplo, esse homem, aqui é um irmão seu, uma irmã sua, e às vezes esse pai foi extremamente rígido naquela educação. Então, às vezes, o pai sendo extremamente rígido na educação, o que isso pode desencadear no futuro, por exemplo? O que pode desencadear isso na sua vida adulta? Isso pode desencadear uma série de coisas, como, por exemplo, a sua inflexibilidade, como, por exemplo, se você for muito cobrado, você pode ainda continuar se cobrando, por exemplo. Isso é uma forma. Isso pode influenciar também nas suas relações afetivas, isso pode relacionar também na forma que você educa seu filho. E o que a gente vai ver aqui, vai perceber aqui, são as repetições de padrões. Então, o tempo inteiro que a gente tem algum tipo de conflito familiar, esse conflito se repete, qual é a melhor maneira da gente sair desse conflito para ele parar de se repetir? Será que é batendo de frente com a pessoa? Será que é o tempo inteiro falando, pai, olha, nós somos maiores do que você, porque a nossa ideia é melhor, a nossa ideia é moderna, a sua ideia é antiga? Não! Será que esse é o melhor jeito de lidar com o pai? Será que esse é o melhor jeito de lidar com a mãe? Não! Talvez o melhor jeito seja, pai, você tem o seu jeito de ser e você nunca vai mudar. E eu tenho que parar de alimentar expectativas achando que você vai mudar. E isso é com o pai, isso é com a mãe, isso são com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, um grande motivo para você fazer as constelações familiares é você mudar a forma de percepção das pessoas que estão ao seu redor. A gente sempre acusa o outro, né? E tem um dedo apontando, e aqui tem vários outros dedos apontando na nossa direção que a gente não olha. Então, isso pode ser com o pai, isso pode ser com a mãe, isso pode ser dentro de casa, por exemplo, com o seu marido, com a sua esposa. É o tempo inteiro falando, você tem que ser diferente, e alimenta essa expectativa, o tempo inteiro que a pessoa tem que ser diferente. É o mesmo caso, às vezes, que eu pego, às vezes, pessoas que o pai abandonou, a mãe abandonou, o pai, por exemplo, não reconhece como filho, né? Então, é uma vida inteira falando assim, pai, você tem que me reconhecer, porque pai tem que amar. Quem disse que pai tem que amar, gente? Quem disse? Cada um tem um jeito diferente. Então, esse é que é o ponto, né? Na constelação familiar, a gente não tem que obrigar ninguém a fazer nada. A gente só mostra uma lupa para o cliente. Com uma lupa, o cliente olha nas constelações familiares o que está acontecendo na vida deles. E aí, quando o cliente consegue perceber com uma lupa, de uma outra forma, a própria vida, o cliente pode ir para um outro estágio, que é tomar consciência daquilo que está acontecendo. E assim, tomar uma ação, uma atitude positiva em cima daquilo que está acontecendo, para que ele possa efetivamente sair daquele nó, sair daquele problema. Então, o que a gente está falando aqui é que o primeiro motivo para você fazer uma constelação familiar é tratar a sua relação familiar. Então, aqui, às vezes, tem culpa, não é verdade? Por exemplo, vamos imaginar que aqui é um casal e vamos imaginar que esse casal teve um filho, tá? E vamos imaginar que esse filho
ele viu e assistiu de longe aqui, eu vou botar um pouquinho de longe aqui, ele assistiu o tempo inteiro a briga desse casal. Esse casal era um arranca-rabo, né? Um falava uma coisa, o outro falava outra coisa, e briga, 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 briga. Um dia, esse homem, ele trai essa mãe, ele trai essa mulher. Um dia, esse homem, ele trai essa mulher. E o que a gente consegue visualizar nessa cena? O filho olhando para a mãe acolhe o filho e o pai, ele trai a mãe com outra mulher. De repente, o pai volta, briga com a mãe, tá? Ele briga absolutamente com a mãe e o pai vai viver com essa outra mulher. Pronto, vamos colocar eles dois aqui na frente vivendo. Essa mãe, ela acolhe o filho. E ela começa a virar para o filho e falar assim: o seu pai não vale nada, o seu pai me traiu, o seu pai não presta, o seu pai é um homem que não presta, ele não vale absolutamente nada. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que essa mãe fala para o filho: olha, a mamãe é super legal, o seu pai é um monstro. Então, esse filho, ele cresce, ele se torna adulto e ele simplesmente pensa assim: a mamãe é legal, ela está junto comigo, olha a mãe aqui junto com ele. Mas o papai, ele é um monstro. Ele é um monstro porque ele não quer saber de mim, ele não me visita. Olha aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, claramente, a mãe e o filho? Então, a mãe está com o filho aqui amarradona e o pai está longe. Então, esse filho vai passar a vida inteira falando: meu pai não vale nada, meu pai tem que pagar todos os seus pecados porque ele foi embora, ele não me assume como filho, né? A minha mãe é legal e o meu pai é um monstro. Agora eu te falo, uma pessoa que acredita que 50% de si mesmo é de uma pessoa legal e 50% de si mesmo é de um monstro, como é que esse homem se sente? Um monstro. Está totalmente contaminado pelo medo do abandono. E esse é que é o ponto. Enquanto que esse homem não perdoa o pai, provavelmente ele vai sentir esse medo de abandono que vai simplesmente se transformar em diversos padrões para a vida dele. Por exemplo, o Bert Hellinger fala que padrões de pais são padrões de trabalho, por exemplo. O Bert Hellinger fala que padrão de traição, enquanto ele não é cortado, enquanto ele não é aprendido, isso vai se perpetuar naquela família. E aí é que é o ponto, né? Esse cara aqui cresce uma pessoa super legal, super bacana, e de repente, o que acontece? O tempo inteiro que ele foge do pai, quem é que aparece no inconsciente dele? O próprio pai. E qual é o movimento sistêmico aqui da constelação? O movimento sistêmico é: mamãe, você é super legal, mas eu quero agradecer a você, papai, porque você é o único pai que eu poderia ter tido na minha vida. E quando ele faz isso, ele entra num processo de gratidão, num processo de compaixão, que é onde ele encontra a paz e a plenitude. Então, esse homem, de repente, depois de muitos anos, ele consegue perdoar o pai, ele consegue se perdoar e ele consegue viver uma nova vida. Então, eu estou dando um dos exemplos de inúmeros exemplos da constelação familiar. Então, um motivo para poder você fazer uma constelação familiar a Heloísa está perguntando onde fazer o curso presencial. Bom, aí em cima tem um link na descrição aqui dessa live, é só você clicar, ali tem todas as informações sobre o nosso curso presencial, ok? Mais à frente eu vou fazer uma oferta aqui sobre esse curso, tá bom, Heloísa? Quando terá novamente no Rio de Janeiro? A Sheila está perguntando, é só você clicar aí em cima que você vai conseguir ter informação. O Antônio Lucas está perguntando qual a programação dos cursos para o Rio de Janeiro. Antônio Lucas, a constelação familiar, é só você clicar aí em cima que você vai ver, tá bom? Ludmila, seja bem-vinda. Douglas, seja bem-vindo. Elioenai, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aqui a essa palestra. Quem está chegando agora, curte aí, dá um joinha aí para poder o Facebook ver que essa live está sendo bacana e também compartilhe com outras pessoas para poder outras pessoas assistirem essa live. Então, o primeiro motivo para poder você trabalhar e fazer uma constelação familiar são as suas questões de relacionamento familiar. E se a tua família estiver boa, você pode fazer uma constelação familiar para o que for. Por exemplo, um outro motivo, uma outra razão para você fazer uma constelação familiar é o caso das questões profissionais e das relações profissionais. Vamos ver isso aqui, como é que funciona.
Vamos supor que no ambiente de trabalho você estava aqui com todo mundo e, de repente, você tem um gestor e esse gestor, essa cor aqui não vai aparecer, esse gestor aqui, ele está te pressionando, te pressionando, te pressionando, e aí, de repente, você se isola e você não aguenta mais esse trabalho, e é uma pressão, e você criou um conflito com esse gestor, e você vai falar o tempo inteiro, ele não vale nada, essa pessoa está querendo me prejudicar, essa pessoa está querendo acabar comigo, que são simplesmente movimentos normais de qualquer organização profissional. Sempre vão existir conflitos, e esse é que é o ponto. Na constelação familiar, a gente vai perceber que os conflitos que acontecem nem sempre são prejudiciais. Existem conflitos para poder a gente somar na nossa vida esses conflitos e aprender com eles. Então, qual é o movimento aqui na constelação familiar? O movimento é: você é o meu gestor, por isso você é grande e eu sou pequeno. Diante disso, existe uma ordem e dentro dessa ordem eu preciso obedecer a ordem. Não preciso simplesmente abaixar a cabeça e aceitar tudo. Mas dentro de uma organização, você é meu gestor e você é maior do que eu e você merece o meu respeito. Pronto, isso é um movimento sistêmico que você muda toda a constituição de uma organização quando você começa a trabalhar dessa forma. Então, o segundo motivo para poder você fazer a sua constelação familiar é você trabalhar as suas questões profissionais. Por exemplo, durante grande parte da minha vida, eu fiquei indeciso se eu continuava na área que eu trabalhava ou se eu iria para a área de desenvolvimento humano. Isso aconteceu há 7 anos atrás, falando um pouquinho da minha história com a constelação familiar. Há 7 anos atrás, eu tive uma estafa na área jurídica, trabalhando na área jurídica, eu não era feliz com aquilo que eu fazia, e eu resolvi fazer uma transição de carreira. Então, eu fiz um curso de coaching na época, depois eu fiz outro curso de programação neurolinguística e fui estudando, e até que eu cheguei na constelação familiar. Eu fiz uma formação aqui no Brasil que mudou muito minha vida, minha relação familiar mudou muito. Depois disso, eu fui estudar na Alemanha. Eu estudei com o autor da técnica, que é o Bert Hellinger. Eu estudei com ele na Alemanha e eu tive a oportunidade de estudar com ele quando ele ainda dava aula. Hoje ele não dá mais aula. Hoje quem dá aula é a Sophie Hellinger, que é a esposa dele. Então eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, ficar lá na presença dele, estudar com ele e ver ele constelando e aprender com ele. E fiz lá um curso de constelação familiar que mudou definitivamente a minha vida. A partir daí eu montei a minha empresa. Eu dormi durante 2 anos e meio na minha empresa, que é a Escola de Heróis, para poder desenvolver a empresa, para poder fazer cursos. E hoje a gente já impactou aí mais de 12 mil pessoas no Brasil, 1.300 pessoas no exterior, que a gente viajou para fazer cursos no exterior. Foi um privilégio fazer um curso na Angola, que aconteceu ano passado. Foi fantástico. O curso MUD foram 100 pessoas. A Escola de Heróis também lá, que é o nosso curso de formação, foi extraordinário. Foi uma experiência de vida dar aula na África. E eu levo esse conhecimento das constelações e pratico as constelações há muitos anos e eu levo isso para as empresas. Por exemplo, eu fiz na SEG a constelação familiar, que é a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de fazer isso na SEG, tive a oportunidade de treinar também grandes empresas como o Grupo Stefanini, como o Grupo Atento, e hoje, através da Escola de Heróis, eu trabalho não só com grandes empresas, mas também utilizo os meus cursos para formar profissionais e serem multiplicadores dessas técnicas que eu ensino. Eu ensino um mix de técnicas que engloba coaching, programação neurolinguística, hipnose, constelação familiar, psicodrama, psicologia positiva, dentre outras técnicas. Hoje, diversas pessoas de várias áreas, tem médicos, dentistas, advogados, gestores, administradores, pessoas de várias áreas fazem nossos cursos, mas principalmente os terapeutas, os psicólogos, os terapeutas holísticos, os profissionais de desenvolvimento humano, pessoas que querem realmente ser multiplicadoras dessa técnica para que a gente possa ter um mundo melhor e constituir pessoas melhores, em primeiro lugar, para a gente se melhorar e, como consequência, para a gente conseguir ajudar outras pessoas a melhorarem a sua vida profissional, a sua vida pessoal e terem relações mais harmoniosas, tanto com os familiares quanto no ambiente de trabalho. Então, isso é o nosso propósito, que é o propósito da Escola de Heróis, e é o meu propósito, particularmente, é levar
a técnica da constelação familiar e as outras técnicas que a gente ensina na escola de heróis para as pessoas, para que a gente possa construir aí um mundo melhor. Tem uma pessoa aqui falando: grande Diogo, excelente profissional, tive a oportunidade de ser constelado pelo Diogo, considerei uma terapia maravilhosa. Para quem se permite, as verdades vão se revelando ali no momento e ajuda muito a clarear a nossa percepção. É a Stephanie, não é? Porque está escrito aqui, sua Yu. É você, Stephanie? Eu acho que é você. Eu estou reconhecendo aqui pelo seu rosto. Se não for você, me fala quem você é, sua Yu. Vamos lá. A Nath está falando aqui, podia ter um nome alternativo, não só para o gênero masculino. Como assim, Nath? Um nome alternativo? Constelações familiares, não entendi. Você está falando das constelações familiares ou escola de heróis? A escola de heróis é de heróis e de heroínas. A gente forma um monte de heroína aí. Eu acredito até que a gente forma cerca de 60%, 70% de mulheres de heroínas e o restante de homens, né? De 30% ali a 40%. Vamos lá, vamos continuar. Então, a segunda razão... Stephanie, estamos juntos aí. A segunda razão que eu falei são os conflitos e as questões profissionais. Terceiro motivo tem a ver com saúde. As constelações familiares trabalham muito a questão da doença, né? Como é que a doença tem um papel na nossa vida? A doença tem um papel de tornar a vida melhor, de fazer a gente refletir sobre a vida, da gente refletir sobre a nossa qualidade de vida, sobre as nossas relações. O Bert Hellinger tem uma frase maravilhosa, que a doença nunca é alguma coisa no corpo físico. A doença é sempre uma oportunidade de cura de um relacionamento, de auto-perdão, uma oportunidade para poder você refletir, uma oportunidade para você pensar novamente no seu dia a dia. Então, isso é um outro motivo. Se você tem aí algum parente ou você mesmo está com algum tipo de enfermidade, alguma doença, isso é uma forma, é um outro motivo para poder você fazer a sua constelação familiar. Então, as constelações familiares, como a gente pode ver aqui, ela não trabalha só a família. Ela trabalha muitas coisas, né? Ela trabalha a questão pessoal, mas também trabalha a questão profissional. Ela pode ser aplicada numa empresa? Sim, ela pode ser aplicada numa empresa. Ela pode ser aplicada numa equipe de uma empresa, uma equipe de vendas? Pode ser aplicada sim. Inclusive, quando eu vou fazer esses bonequinhos com sócios que estão brigando, eu entrego na mão de um sócio um bonequinho, entrego na mão de outro sócio esse bonequinho, entrego na mão de outro sócio esse bonequinho, e aqui a gente vai trabalhando ali uma sessão que pode durar em torno de 1 hora e meia, mais ou menos, e você vai trabalhando ali a harmonia daquela empresa, daquele lugar. Se for uma empresa familiar, funciona muito bem. Se não for uma empresa familiar, também funciona muito bem. A constelação familiar se aplica muito bem no âmbito profissional. A Nath está falando sobre a escola de heróis. Nath, não se preocupe. Escola de heróis engloba tudo. Heróis, heroínas, todos nós estamos aí. A Patrícia está falando, eu sou uma heroína e muito orgulho de ser formada pela escola de heróis. Estamos juntos, Patrícia. Patrícia fez a turma do último final de semana, foi muito bacana, muito legal. Bom, então eu falei aí 3 motivos. O motivo das suas questões familiares, o motivo das suas questões profissionais e o outro motivo são as enfermidades e as doenças, né? Agora eu vou falar sobre algumas armadilhas que a gente cai na nossa vida, às vezes que nos impede de pedir ajuda, nos impede, às vezes, de contar com um profissional neutro, nos impede, às vezes, de buscar uma terapia como essa, que são as constelações familiares. O primeiro tá tudo bem. A gente sempre acha que tá tudo bem, né? A gente sempre acha que a nossa relação com o nosso pai, a nossa relação com a nossa mãe, tá tudo ótimo. Ou, se não tá tudo bem, você tem uma outra armadilha, que é o seguinte: tá tudo bem quando eu tô longe. Mentira, porque você nunca tá longe. De pai e mãe, você nunca vai estar longe. Você pode estar longe de um amigo seu, você pode estar longe daquela pessoa que você é apaixonado, mas você nunca está longe do teu pai e da tua mãe. Então, isso é uma outra coisa, né? A minha família está ótimo porque eu estou longe. Quanto mais você fica longe deles, menos aquilo está resolvido dentro de você. Então, esse é um ponto, né? É um ponto muito esclarecedor, que é a questão de tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem e finge que tá tudo bem. Esse que é o ponto, né? Ao invés da gente olhar para a nossa família e falar, olha, ali tem um conflito sim, é uma questão crítica, é uma questão que eu tenho consciência e eu vou fazer a minha parte para resolver. Não, a gente fala assim, tá tudo bem, tá tudo legal, não vou tocar nisso. E os anos vão passando e vai virando uma bola de neve.
Então, isso é uma mega armadilha. É a armadilha da gente cair naquilo que a gente já sabe, mas não quer resolver. Então, quando a gente começa a criar essa consciência, a gente passa a perceber que a gente está caindo numa armadilha. Então, a primeira armadilha é essa. A primeira armadilha é, tá tudo bem, tá tudo legal. Outra armadilha são as fugas, né? Então, aqui você tem teu pai, tua mãe, de repente, essa mulher aqui sente falta, por exemplo, do pai e vai recorrer para o cigarro, vai recorrer para a bebida alcoólica, ela vai recorrer para as drogas, etc. Né? Ou tem uma outra coisa, ela pode recorrer para trabalho. Ela recorre para o trabalho e fala, o trabalho é a minha fuga, para poder eu ficar longe daquilo que me aborrece. Então, tem gente que olha para o trabalho não como uma realização pessoal, nem uma realização profissional, mas tem gente que olha para o trabalho no sentido de que eu estou fugindo daquilo que eu deveria olhar. Então, quando a gente passa a olhar, principalmente para o pai e para a mãe, a gente passa a ressignificar a nossa vida, a gerar um novo significado para aquilo que a gente precisa gerar. Né? Então, uma outra armadilha que a gente pode estar caindo é, tá tudo bem, tá tudo legal, não quero olhar para isso. Né? É uma outra armadilha que a gente pode estar caindo. Ou a gente também pode não olhar para a questão, às vezes, profissional. Então, aqui você tem, por exemplo, um gestor, ou então aqui a gente tem a figura de uma empresa, né? E essa empresa é cobrança, cobrança, cobrança. E quando você vai ver, você está assim, ó, acabado, precisando de ajuda. E não, você fala assim, não, tá tudo bem, isso é a minha vida. E aí você entra num condicionamento que você acha que não tem saída, mas se você pedir ajuda, por exemplo, se você olhar para a tua constelação familiar, você vai perceber que há saída, que existem possibilidades de você ressignificar isso e ter uma nova vida. Eu, por exemplo, mudei completamente a minha alimentação, cortei leite, cortei açúcar, cortei glúten. Então, assim, é uma nova vida, é uma vida muito mais saudável, é uma vida onde eu me sinto melhor, é uma vida que eu acordo mais cedo, eu tenho mais tempo, né? Então, assim, qual é a vida que você está levando? A Wagner está perguntando ali qual é a relação familiar com a vida financeira. O que você acha, Wagner? O que seus pais falaram para você sobre dinheiro? Dinheiro é legal? Dinheiro é abundante? Dinheiro é bom para a vida? Ou eles falaram que quem é bom já nasce de berço? Eles falaram que dinheiro é sujo? Eles falaram que não precisa muito não, porque quem é rico pode ser assaltado, pode ser sequestrado. Qual é o pensamento desse pai e dessa mãe quando você era pequeno sobre dinheiro, por exemplo? Você acredita que isso não influencia? Então, esse é que é o ponto. A constelação familiar ela vai mostrar o lado oculto daquilo que a gente não enxerga. É o ponto cego daquilo que a gente não enxerga. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Exemplos sobre constelação familiar. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que era uma mulher e ela tinha muita dificuldade de dar o preço no próprio serviço. Ela achava que ela não podia cobrar muito caro, que ela ia afastar as pessoas e etc. E eu comecei a fazer uma constelação familiar. Até que eu cheguei ao ponto que o pai dessa mulher, tá? Vou pegar aqui uma mulher. O pai dessa mulher, ele simplesmente fazia uma coisa. Ele chegava para ela e falava assim, olha, na hora da merenda, eu vou te dar menos do que o preço do lanche para poder você não conseguir comprar, ficar olhando para os seus amigos comerem, e isso vai fazer com que você honre o dinheiro do seu pai, para que você dê valor ao dinheiro. E essa mulher não perdoava o pai de jeito nenhum por causa disso. Ela achava que o pai fez isso de propósito, né? E tem essa coisa da gente com os nossos pais, né? O meu pai fez isso só para me ferir, minha mãe fez isso só para me ferir. Foi uma maldade do meu pai, ele fez isso de propósito, foi uma maldade da minha mãe, ela fez isso de propósito. Mas qual é o ponto? O ponto é a intenção positiva desse pai, a forma que esse pai tinha de educar, foi o mesmo jeito que esse pai recebeu a educação. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o avô desse pai, que foi o que eu descrevi, eu falei, como é que foi a educação desse pai? Ela falou assim, ele aprendeu apanhando. Então, em mim, ele não bateu, mas ele criava esse tipo de punição para poder eu aprender, porque essa era a forma dele falar que eu tinha que aprender. Então,
Quando essa mulher perdoa o pai, ela muda totalmente a forma dela de falar em dinheiro. E ela começa a colocar um preço justo, ela começa a cobrar do jeito que deveria cobrar, e ela passa a ter um aumento de 30% no faturamento em 6 meses. Então, aí, Wagner, eu vou respondendo a sua pergunta com esse exemplo, né? Que é se a constelação familiar tem aí algum trabalho a ser feito na parte financeira, e se a parte financeira tem uma relação com a família. E é claro que tem, geralmente até os 7 anos de idade, é quando a nossa personalidade, né, ela começa a efetivamente a receber mais níveis ali de construção. E até os 7 anos nós temos ali crenças que são colocadas pelos nossos pais, são colocadas às vezes pela nossa religião, que são colocadas às vezes pela nossa educação no colégio. E isso tudo, às vezes a forma que a gente interpreta isso, que gera significado, vai perpetuar na fase adulta. E isso pode nos complicar, isso pode nos atrapalhar a vida inteira, tá? A gente vai ver que tudo tem uma relação familiar dentro da teoria do Bert Helling. Então, as armadilhas que você pode cair é isso. O emocional, tá tudo resolvido, né? Tá tudo bem, tá tudo legal. O segundo é a questão do seguinte, eu não tenho problema emocional. Para que eu vou olhar para isso? Então, tem pessoas, às vezes, que não fazem uma terapia, tem pessoas, às vezes, que não buscam ajuda emocional e só buscam quando se ferram. Ou quando está ali numa doença, ou está no momento ali de somatizar aquele estresse do trabalho, né? Então, uma outra questão, uma outra armadilha que você pode estar caindo aí é essa questão. A questão de, o meu emocional está resolvido, está tudo bem, eu não tenho problema emocional. O meu relacionamento afetivo está ótimo, não tem problema emocional. Então, olha só que interessante a constelação familiar. A gente acha, por exemplo, uma relação aqui hétero, tá? Mas a gente pode trabalhar uma relação homossexual, não tem problema nenhum. Mas aqui eu só vou falar de uma relação hétero, por exemplo, tá? É só um exemplo. Aqui vamos imaginar que aqui é o homem. O homem é totalmente inflado, o ego é totalmente inflado do homem, né? E o homem adora receber elogios para inflar mais ainda esse ego. Agora vamos imaginar que todo dia esse homem chega em casa e a mulher fala assim: olha, você não presta, você não vale nada, o seu trabalho é horrível, vou te falar que tudo que você faz é básico. E essa mulher, ao invés de empoderar esse cara, bota o cara para baixo. Como é que vai ficar a relação? Como é que vai ficar a relação? Essa mulher, ela simplesmente está fazendo o lado masculino dela, ao invés de colocar para fora o lado feminino. E existem momentos e momentos, todos nós temos ali o yin e o yang, né? O lado feminino e o lado masculino. Existem momentos de você colocar para fora o lado masculino, existem momentos de você colocar para fora o lado feminino. E o homem, por exemplo, é totalmente inflado pelo ego, uma relação afetiva. O homem precisa ser empoderado, senão ele se coloca para baixo. Senão ele se acha o pior profissional do mundo e o homem sabe que o trabalho para ele é bom, né, é importante, ele vai se achar o pior profissional do mundo, ele vai se achar o homem mais fraco do mundo e ele não vai corresponder à mulher do jeito que ela gostaria. E da mesma forma a mulher é um ser com muitas questões emocionais e muitas vezes o que ela quer nada mais é do que ser ouvida. Então, nessa relação, vamos imaginar que toda vez que esse homem chega em casa, vamos dizer que ele chegue, ligue a televisão, mexa no celular e essa mulher chega para falar com ele e ele não dá atenção. Ela chega para falar com ele e ele não dá atenção. Gente, que relacionamento vai ser esse? Que relacionamento vai ser esse? Então, a constelação familiar vai colocar isso daqui no lugar, para que a gente possa perceber que esse homem não é o irmão dessa mulher. Esse homem não é o pai dessa mulher. Essa mulher não é a mãe desse homem. Essa mulher não é a irmã desse homem. E o Bert Hellinger fala uma coisa linda, que para um casal ser formado e um casar com o outro, existe a necessidade da escolha. E nesse caso aqui, o homem falaria para a mulher: você é a mulher que eu escolhi para casar. E o homem falaria: você é a mulher que eu escolhi para casar. E a mulher falaria: você é o homem que eu escolhi para casar. E quando isso acontece, é assim que o relacionamento afetivo se torna harmônico. E é assim que um relacionamento afetivo se torna direcionado. O que você vê hoje não é isso. Ao invés de o homem falar, você é a mulher, não, você é a mãe que eu escolhi para casar. Você é a irmã que eu escolhi para casar. A mulher fala, não, você é o pai que eu escolhi para casar. E aí, quando você tenta preencher esses buracos, sai tudo do lugar. E na constelação a gente realinha isso tudo. Então, aqui eu estou falando de algumas armadilhas, né?
que às vezes você pode cair, né? A primeira armadilha é, olha, o emocional já está resolvido, está tudo bem. Isso é a primeira armadilha. A segunda armadilha é não se abrir ao novo, né? A segunda armadilha é essa. Eu prefiro uma questão tradicional, clássica, mas esse que é o ponto, né? Se a gente não se abre ao novo, como é que a gente vai saber se aquilo funciona ou se aquilo não funciona? Se a gente não se abre ao novo, como é que a gente vai saber se aquilo não pode ser algo que pode transformar a nossa vida? A gente tem feedbacks de pessoas que realmente transformaram a vida com uma constelação familiar. Alguém aqui já fez a Escola de Heróis 1 comigo, os bonequinhos? Alguém aqui já fez alguma constelação familiar comigo? Coloque aqui, relata aqui para o pessoal, por favor, como é que foi a experiência, para que as pessoas possam saber que isso é real, é vivo, né? É fenomenológico, né? Você vê nitidamente a transformação acontecendo e muito rápida. Por exemplo, tinha uma mulher que durante 26 anos ela nunca falou com a mãe, durante 26 anos, né? Então, ela conhecia a mãe aparecia na vida dela muitas vezes, mas ela não ligava para isso, ela cismava que tinha sido abandonada pela mãe, e 26 anos ela ficou sem falar com a mãe. Depois que ela fez a constelação familiar, num dos nossos cursos, ela fez comigo a constelação familiar, o que aconteceu? Ela voltou a falar com a mãe, e 2 semanas depois, a mãe dela faleceu. Ela me mandou uma mensagem completamente emocionada e falou assim, Diogo, eu fiz a minha parte. Diogo, eu estou livre e eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o máximo que eu podia fazer e eu perdoei e me perdoei. Eu a perdoei e me perdoei. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não sabe nem que tem que perdoar, porque a gente acha que aquilo está resolvido e joga poeira para debaixo do tapete. Então, a gente às vezes, por exemplo, acha que está tudo certo, aí chama assim, olha, esse daqui é a falecida, minha ex, né? Aí olha para ela como se ela tivesse morta. E, na verdade, se essa foi a sua primeira mulher, essa é a mulher mais importante da sua vida. A primeira sempre é mais importante, segundo Bert Hellinger, na ordem. Ele tem isso num livro chamado As Ordens do Amor, né? Então, quando você consegue criar dentro de você essa percepção, você se liberta. É simples assim. Então, essa é a primeira mulher que eu tive e a única mulher que eu poderia ter tido naquele momento com os recursos que eu tinha. Gratidão você por ter sido a minha primeira mulher. Esse é o movimento sistêmico. Bom, agora que eu te dei aí algumas noções de armadilhas que você pode estar caindo aí, né? Eu quero falar uma coisa muito importante para você. Antes de eu prosseguir aqui com o conteúdo, que eu vou dar os princípios básicos da constelação familiar nessa palestra ainda, mas eu quero falar uma coisa muito importante para você. A constelação familiar, como qualquer terapia, não é um milagre, tá? Não é um milagre mesmo. Então, assim, se você vai fazer a constelação familiar esperando o milagre lá, achando que eu faço milagre, desculpe, é melhor nem continuar aí assistindo essa palestra, porque a constelação familiar, como qualquer terapia, ela depende de você. Então, se você está comprometido de verdade, você vai continuar assistindo essa live comigo. No final, eu vou fazer uma oferta de um curso para você ir lá, para poder você compreender, para você viver o que são as constelações familiares. Mas o que eu quero deixar claro é, todas as pessoas que fazem a constelação familiar comigo, eu sempre impulsiono elas para uma ação ou para algumas ações que são necessárias. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não consigo dar certo numa relação afetiva. Diogo, você faz uma constelação familiar comigo? Eu faço. Faça uma constelação familiar. Vai melhorar? Vai. Depende de mim? Não, depende de você. 50% da constelação é o constelador, 50% é o comprometimento da pessoa que está indo fazer a constelação. Então, por exemplo, quando eu faço um trabalho sobre relação afetiva, a pessoa tem que criar consciência que, às vezes, ela dentro de casa, provavelmente ela trancada dentro de um quarto, dentro de casa, ela não vai conhecer ninguém. Ela tem que se abrir a conhecer uma pessoa bacana. E como é que ela faz isso? Ela vai sair com um amigo, ela vai sair com um casal de amigos. Se o casal de amigos está saindo, ela pede para o casal de amigos trazer alguém para apresentar. Ela tem que prospectar, não tem outro caminho, né? Então, assim, não depende só da constelação, depende das ações da pessoa em relação à constelação. Então, por exemplo, no caso de uma doença, você tem que buscar o tratamento da doença. Agora, qual é a importância da constelação familiar? A importância da constelação familiar é porque a base de tudo está na relação humana. Então, aquela doença, a gente entende que tem um fator emocional.
Aquela doença é gerada a partir de uma relação, a partir de um aborrecimento, a partir de um momento que aquela relação começa a ser podada, a ser cortada. Então, a gente começa a perceber claramente na constelação é montada e o sistema, ele não mente, ele é verdadeiro. Então, ali vai aparecer a relação, ali vão aparecer os motivos, e às vezes não é uma questão só sua, é uma questão que pode ser dos seus pais, e você encarou aquilo como se fosse seu, e o peso não é seu, o peso é deles, né? Às vezes pode ser da sua ancestralidade. Vamos imaginar de um jeito científico, tá? Nada de mito, nada de mistério. Vamos imaginar uma família que viveu na guerra, por exemplo. É uma família que simplesmente aquilo ali passou, acabou? Ou você acredita que aquela avó ainda traz traços daquela guerra? Aquilo é passado para aquela mãe passa para o filho. Você acredita que ainda tenha crenças, ainda tenha traços ali daquela guerra? A resposta é sim, ainda tem traços, ainda tem questões que precisam ser trabalhadas. E isso vai gerando de inconsciente para inconsciente. E isso vai passando de geração para geração. Então, é isso que a gente faz um rompimento de padrões. É isso que a gente faz na constelação familiar, tá? A Cláudia está falando aqui. Ao assistir a primeira constelação com o Diogo, tive convicção do quanto tem a aprender. Muito bom, Cláudia. A Cláudia é uma médica, ela participou também esse final de semana do nosso curso aí da Escola de Heróis. Que bom que você está aqui, Cláudia. Beijo para você. Já tive oportunidades incríveis de transformações conduzidas pelo Diogo. Maravilha, estamos juntos. A Solange está falando, eu fiz a Escola de Heróis 1 em 2016 e fui constelada por você. Minha filha tinha 14 anos, queria tirar a vida, pois não acreditava na bondade do mundo. Você chegou num aborto que a minha avó fez quando minha mãe tinha 4 anos de idade. Eu acabei assumindo o papel de mãe da minha mãe e filha da minha filha. Eu carregava nos ombros a responsabilidade de fazer com que o mundo e as pessoas ficassem bem para que minha filha desistisse da ideia de tirar a vida. Nossa, então teve muita transformação, né, Solange? Vou abrir aqui para poder eu lembrar, porque tua foto está muito pequenininha, não estou lembrando ali só com essa foto pequena. Deixa eu ver você grande aqui. Ah, agora eu lembrei de você, Solange. 2016, tem tempo isso, hein? Legal, bom ver ali a família toda alegre ali, logo no teu Facebook ali de entrada. Muito bom, fico feliz com isso. A Ingrid está falando aqui, as transformações da Escola de Heróis são incríveis. Quem não conhece, merece. Ingrid, você é a gestora de shopping que fez comigo os 3 módulos da Escola de Heróis. Coloca aqui para poder eu saber. Se for você, estou com saudade de você. Tem tempo que você não aparece. Vamos lá. Agora eu vou falar para você. Agora que você entende que as constelações não são milagre, mas são uma verdadeira lupa para você enxergar, uma lupa para você enxergar a vida de uma outra forma. É uma lupa para poder você perdoar, é uma lupa para você se perdoar, é uma lupa para você realmente mudar a direção da sua vida. Agora que você entendeu que depende de você essa decisão de você fazer uma constelação e se abrir a uma nova possibilidade, eu vou mostrar para você aqui os 3 princípios básicos do que é uma constelação familiar. Então, o primeiro princípio básico é o pertencimento. Vamos imaginar aqui que tem um pai, a mãe, uma filha, e de repente esse pai briga com essa filha e essa filha é expulsa de casa, tá? Então, o pai e a mãe ficam aqui e a filha foi expulsa de casa. Essa filha está se sentindo pertencente? Não, ela não está se sentindo pertencente. Ela está excluída. Então, o primeiro princípio da constelação familiar é o pertencimento. Quando essa mulher passa a pertencer novamente a essa família, ela se sente incluída. E como é esse pertencimento, Diogo? Primeiro, você pode achar que esse pertencimento é o final feliz de filme. E eu não acredito em final feliz de filme. Pode ser que tenha um final feliz de filme? Pode ser que tenha. Mas você vai esperar isso? Não, você não vai esperar isso. Então, o que essa mulher tem que fazer? Ela tem que fazer a parte dela. Eu perdoo o meu pai porque ele não teve recursos suficientes naquele momento para fazer diferente. E meu pai é o único homem que poderia ter sido meu pai. A minha mãe é a única mulher que poderia ter sido a minha mãe. Meu pai não teve recursos para fazer diferente naquele momento, por isso eu perdoo.
a intenção positiva do meu pai era me educar daquela forma, porque era o único jeito que ele sabia de educar. Por isso eu o perdoo. Pai, eu perdoo você, você me aceita? Não, filha, eu não te aceito de volta. Tudo bem, papai, você vai continuar sendo meu pai, eu não espero mais nada de você, o que eu espero é de mim mesma, continuar dando amor para você, que um dia eu interrompi e fiz um pacto na minha vida comigo mesmo que não iria mais chamar. A partir de agora, eu volto a te amar. Então, ela fez um novo pacto com ela mesma. Ela se sente pertencente, independente se esse pai deu uma patada, que ele expulse ela de novo ou não. Ela está resolvida com ela mesma. Então, o primeiro princípio é o princípio do pertencimento. Pertencimento, tá? Segundo princípio é o princípio da ordem. Então, vamos imaginar que essa mulher é uma gestora, vamos imaginar isso dentro de uma empresa. Aqui tem vários funcionários, diversos funcionários da empresa, e aqui tem uma gestora. Esse funcionário, ele acabou de entrar, ele entrou hoje. Então, já viram aquela expressão, acabou de entrar no ônibus, já quer ser um motorista? Isso é muito comum dentro do ambiente corporativo e empresarial. As pessoas, elas nem entraram no ambiente de trabalho, já querem mandar, já querem comandar, chamam o chefe de burro, falam que eles não sabem nada. E isso tudo é o seguinte, ao invés do líder estar acima, no sentido da ordem, essa pessoa aqui, ela acha que está acima. Então, o segundo princípio é o princípio da ordem. Ordem. Então, aqui você tem uma pessoa que está abaixo, né, na ordem, e ela está achando que está acima. Qual o movimento aqui? Eu tenho respeito por você, você é o meu gestor. Nesse momento, a ordem se reconecta. E o gestor será maior do que a outra pessoa que está aqui. Você pode não querer aceitar isso, você que está assistindo, não tem problema nenhum. Você pode não aceitar isso, mas isso é um princípio absoluto em qualquer área, em qualquer questão, tanto familiar quanto profissional. O homem primitivo, ele sempre orava para a sua ancestralidade, porque na ordem eles vieram antes, e aquela pessoa mais velha da tribo, ela era respeitada. Aquela pessoa ali, ela tinha reverências a ela, porque ela teria mais sabedoria pelo tempo, né? Então, ali tem uma ordem, ok? E dentro da corporação, dentro de uma empresa, tem uma ordem do mesmo jeito, da mesma forma. Você vai perceber claramente que a maior parte dos confrontos e dos conflitos dentro de uma empresa é porque as pessoas não aceitam a ordem. Então, isso gera conflito. Então, o primeiro princípio, pertencimento. Segundo princípio, ordem. Terceiro princípio, o princípio da cooperação. Vamos agora dar um outro exemplo, que é um exemplo do relacionamento afetivo. Você que está assistindo aí no Facebook, curta aí e compartilhe, por favor, esse vídeo. Isso daqui é um conteúdo muito bacana que eu estou falando, que pode ser disponibilizado para muitas pessoas. Eu tenho certeza que podem mudar suas relações apenas com essa palestra aqui, mas podem mudar mais ainda e ter mais resultados depois, quando eu falar para vocês sobre o meu curso de constelação familiar, que a gente vai ter uma vivência aí, eu vou falar como que você vai se inscrever, tá bom? Vamos lá. Então, vamos imaginar aqui um casal, e esse é o terceiro princípio, lembrando que o primeiro é o pertencimento, o segundo é a ordem, e o terceiro agora é a cooperação. Então, vamos imaginar que essa mulher espere que esse homem fale, eu te amo, tá? Quantas relações são fadadas ao fracasso apenas porque uma das pessoas fica esperando o outro falar, eu te amo. Olha que interessante o que eu vou falar agora. Então, essa mulher espera esse homem falar, eu te amo. Mas pode ser o contrário também. Esse homem fica esperando essa mulher falar, eu te amo. Mas aí vamos supor, esse homem não fala eu te amo, mas ele tem todos os gestos de amor. Está precisando de compras? Olha, estou aqui no supermercado, você quer alguma coisa? Olha, eu trouxe aqui para você esse presente, essa rosa para você. Olha, hoje eu vou te levar para jantar num lugar diferente. Olha, está precisando trocar lâmpada? Eu vou trocar a lâmpada aqui. Isso tudo são gestos de amor. Isso tudo são formas de falar eu te amo. São formas de falar eu sou importante para você e você é importante para mim. É uma troca.
Só que o que acontece no casal, né? Geralmente o casal, a gente espera do outro mais do que o outro pode nos dar. E quando isso acontece, quando a gente espera do outro mais do que o outro pode nos dar, desculpa, acontece uma frustração. Então, a gente deixa de criar possibilidades e se frustra. Então, numa relação afetiva, quando a gente espera demais da pessoa e a pessoa não nos dá, o que acontece ali naquele momento? A gente se frustra e a gente começa a fazer corpo mole e a gente começa a duvidar daquela relação. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que eu amo? Será que eu não amo? Aí começam as justificativas, né? Ele que deu em cima de mim, não sou eu que gosto dele, né? Ou então, ao contrário, ela que insistiu muito, eu não gostava dela. Gente, toda relação afetiva é uma escolha. Toda relação afetiva é uma escolha. E aí vem as questões, né? Por exemplo, relação abusiva. Vamos supor que esse homem aqui seja um homem que coloca essa mulher numa relação afetiva abusiva. Então, existem etapas dessa relação afetiva abusiva. A primeira etapa é a seguinte: aqui é o pai dessa mulher, aqui é a mãe dessa mulher, aqui são os amigos dessa mulher, aqui são os amigos dessa mulher, aqui são as amigas dessa mulher. E aí vem o primeiro ponto, né? Essa mulher conheceu esse cara e achou esse cara super legal. E aqui são os primeiros momentos da relação. Esses primeiros momentos, às vezes, duram semanas, às vezes duram alguns meses, e aqui tá tudo legal, cena de filme, pô, campeão, assim, relacionamento afetivo maravilhoso. Aí, eu vou falar aqui de algumas etapas da relação abusiva, tá bom? Olha a visão sistêmica que a gente está vendo. Então, por exemplo, aqui, a primeira etapa, tá tudo lindo, tudo incrível, tudo fantástico. O mundo pertence aos dois, eles estão no paraíso, né? Lagoa Azul, lindo, tudo maravilhoso, tudo fantástico, céu azul, Lagoa Azul, tudo lindo. De repente, esse homem começa a fazer um movimento de isolar essa mulher, que é a segunda etapa da relação afetiva. Então, ele exclui ela dos amigos e sempre vai reclamar: olha, aquela sua amiga ela é uma falsa, ela não vale nada. E ele vai fazer com que ela concorde com isso. Realmente, minha amiga não vale nada. Ela exclui essa amiga aqui. Aqueles seus amigos do colégio, pô, eles são cafajestes, não vale nada. Aqui, ó, foto dele com outra mulher. Pô, é isso que você quer se misturar? Aqui, ó, deixa esses caras para lá, exclui. Né? Aí vem a briga na família, né? A família sempre sabe, né? O pai e a mãe, principalmente, sempre sabe tudo que está acontecendo, mas às vezes a gente quer tampar os nossos olhos, né, com uma venda, né? E numa relação abusiva acontece muito isso. Então esse homem vai virar e vai falar: olha, o seu pai não gosta de mim e eu sou um cara super legal e o seu pai não vale nada. Porque o seu pai, ele quer falar para sua mãe que ele é correto, mas o seu pai traía sua mãe e eu não traio você. Então, o seu pai não vale nada. E aí coloca ela de contra o pai, ela contra a mãe. E o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer: exclusão. E essa mulher exclui. E quando vai ver, essa mulher está aqui, ó. E esse cara está o tempo inteiro perseguindo, com ciúme, olhando o celular o tempo inteiro. E o principal, colocando essa mulher para baixo o tempo todo. Você não vale nada, você é uma pessoa que não tem capacidade para fazer o que você faz no seu trabalho, tudo é ruim, tudo é horrível, você é uma péssima profissional. Eu coloquei esse vestido novo, o que você acha? Esse vestido está horrível, você não fica bonito em vestido nenhum, ou então, assim, você parece uma velha com esse vestido, você parece uma pessoa, sei lá, você parece uma pessoa obsoleta com esse vestido, uma pessoa retrógrada, enfim, a pessoa vai colocar a outra para baixo o tempo inteiro. E qual é o motivo disso? O motivo disso é até mesmo uma psicopatia, um caso de uma patologia, né? Uma doença mesmo. É uma forma de colocar essa pessoa em função da outra, né? Esse cara aqui coloca essa mulher em função dele. E existem relacionamentos abusivos, tanto para o lado o masculino quanto para o lado feminino, tá? Então, isso é um exemplo claro, mas extremamente claro, de relação afetiva abusiva. Então, aqui eu estou dando uma visão geral sobre relações. É lógico que, assim, existem muitas questões de filhos, questão de aborto, questão de... uma coisa que é legal que eu vou falar aqui, antes de eu acabar, vou falar um pouco sobre sistema,
e sobre você ser a ovelha negra. Existe um texto maravilhoso, é só você acompanhar aqui no meu Facebook, né? No meu Facebook, é só você entrar, aproveita para curtir a página aí do Facebook, para você receber esse conteúdo. Eu coloquei aí um texto do Bert Hellinger falando sobre ovelha negra. Depois você dá uma lida. Agora não, que eu vou dar uma explicada aqui. Daqui a pouco eu vou falar com você também sobre como fazer o nosso curso de constelação familiar. Mas eu vou falar para você depois dar uma lida no texto do Bert Hellinger. O que acontece? Isso daqui é uma família, esse daqui é você, tá? Esse daqui é você. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, não importa. Esse daqui é você. E aí o que acontece aqui? Você tenta se enturmar na sua família, mas você é completamente diferente dessas pessoas. Você é visto meio que como uma ovelha negra. Olha que interessante o que eu vou falar agora. Aqui está uma família, por exemplo, que só tem o pensamento de escassez. Tudo é ruim, tudo é problema, tudo é doença, né? Sempre tem alguém hipocondríaco na família, sim ou não? Coloca aí no chat. Sempre tem aquela pessoa hipocondríaca, que é aquela pessoa que fala assim, tudo está ruim, sempre tem uma doença, nunca está bom para a pessoa. E sempre tem aquele negativista também, né? Que é a pessoa que bota tudo para baixo, que nada está bom, que tudo é perigoso, que o problema é o tempo, que o problema é o assalto, que o problema é... Sempre tem um negativista, sempre tem um hipocondríaco, não é verdade? E olha que interessante isso aqui. Você é uma pessoa que prosperou, começou a crescer, começou a se desenvolver, aí você fica olhando para essas pessoas e fala assim, cara, eu queria que essas pessoas também prosperassem, começassem a crescer. Aí você vai lá e fala isso para uma pessoa. Essa pessoa aqui, ela começa a falar, não, não pode ser dessa forma, desse jeito, não, isso não é legal, não. E essa pessoa, de repente, ela começa a te contaminar. Ela começa a te contaminar. Quando você vai ver, você está aqui, ó. Você está voltando para esse sistema e essas pessoas aqui estão te contaminando de novo. E estão falando assim, não, prosperar não, tem que te colocar para baixo de novo, porque isso daí não é para você, porque isso não é legal. Quem se identifica com isso? Que às vezes a gente olha para a família e fala assim, poxa, eu queria tanto ajudá-los, eu queria tanto trazer eles para perto, tanta coisa boa que eu estou vivendo. Poxa, eu fiz um curso novo, ou eu estou fazendo uma terapia, está me dando uma nova visão, eu queria que vocês fizessem, que vocês se transformassem. Ou então, assim, poxa, eu consegui um novo patamar financeiro e eu saí dessa mesmice, desse pensamento de escassez. Poxa, vem junto comigo. Aí, toda vez que você vai tentar trazer alguém, você sai daqui, que é o seu novo caminho, que é o caminho de liberdade, que é o caminho de prosperidade, e a pessoa vem te amarra e coloca aqui. E esse aqui é o ponto. Qual é o movimento a ser feito? Se você não reverbera que você é a ovelha negra da família, se você não assume isso, no sentido de você buscar a sua liberdade, o seu caminho, olha o que acontece. Aí, daqui a pouco, se você não reverbera que você é a ovelha negra, se você não assume isso, olha aqui o que vai acontecer, ó. Você vai se sentir sugado. Porque o que acontece? A família é um sistema. Esse sistema deve ser respeitado, reverenciado. No entanto, esse sistema ele pode te atrair para o próprio nó do sistema, para o próprio emaranhado do sistema. E olha o que pode acontecer com você. Você pode ficar sugado, até mesmo com vontade de morrer, ou você pode ficar doente. Se você continua nesse sistema, o nome disso é padrão. Se você continua nesse padrão, nesse sistema que te traz para baixo, que te coloca para baixo, que faz você perder seus motivos, que não reconhece você, se você permitir que isso aconteça na sua vida, você vai terminar assim. Agora, o movimento da constelação familiar, principalmente nos cursos que a gente faz, vai fazer com que você faça um movimento lindo, que é um movimento sistêmico, que é esse movimento aqui, ó. O teu sistema está todo aqui. E tem gente que quer virar de costas para esse sistema. Eu nunca vou recomendar que você não olhe para a tua família, que você não reconheça as suas origens. Se você fizer isso, se você ficar de costas, você vai voltar para esse sistema e você vai ficar pior do que esse próprio sistema. Porque você está excluindo da onde você veio, você está excluindo essas pessoas, você está excluindo o seu sistema. Olha que interessante o que eu estou falando. Qual é o movimento sistêmico? É você olhar para essas pessoas e falar assim, eu agradeço a todos vocês por fazerem parte da minha vida, do meu sistema. Eu sou grata a você, papai. Eu sou grato a você, mamãe, por tudo que vocês fizeram por mim. E ainda que vocês tenham feito qualquer tipo de crueldade, e ainda que nossa família e todo esse sistema queira ainda fazer qualquer tipo de crueldade,
Isso faz parte do nosso sistema. Isso faz parte do meu sistema. Eu honro todos vocês e eu honro tudo que acontece. Porque tudo que acontece de bom e de mal, tudo que acontece de bom e de ruim é para a evolução humana. E eu honro isso. Só que eu quero dizer que todo esse peso que vocês carregam durante anos não pertence mais a mim, porque eu quero romper a partir de hoje todo o padrão desse sistema. E agradecendo a vocês, eu me sinto livre para poder tocar a minha vida. Só que toda a minha vida eu vou fazer sempre honrando e amando todos vocês, porque vocês fazem parte da minha vida, vocês fazem parte do meu sistema. Só que agora eu mereço ser feliz e ter liberdade. E assim você não fica olhando, você não fica tirando essas pessoas da sua vida. Elas vão continuar dentro de você. Elas vão ficar dentro de você. Só que a diferença é, elas vão ficar dentro de você e você vai se sentir livre em liberdade. Então, esse é o caminho das lindas ovelhas negras. Esse é o caminho daquelas pessoas que resolvem fazer algo completamente diferente do tradicional, que é o meu caso. Eu resolvi trabalhar com desenvolvimento humano, resolvi impactar milhares de pessoas, e a gente faz isso no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem os nossos cursos, né, que são os cursos da Escola de Heróis. E se você gostou e fez sentido para você essa live, eu quero oferecer para você o nosso curso de constelação familiar. Como que vai funcionar o nosso curso de constelação familiar? É um encontro de um dia presencial, tá? Eu estou falando só do curso de vivência. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso curso de formação, nós temos um curso de formação para pessoas que querem aprofundar e até mesmo pessoas que querem trabalhar com as constelações familiares. Nós temos um curso de formação também. Se você quiser saber sobre o curso de formação, eu vou deixar aqui o meu celular. Você pode entrar em contato comigo. Provavelmente eu ou alguma pessoa da nossa equipe vai poder entrar em contato com você, tá? Então tá aqui o meu celular para você saber dos cursos de formação, caso você tenha interesse. Então, meu celular, anote aí, 21 98624 7578. 21 98624 7578. Se você quiser saber dos cursos de formação, esse número vai te dar todas as informações do curso de formação. Aqui eu vou fazer uma oferta sobre o nosso curso de vivência. Eu sempre falo que se você quiser saber o que é constelação, se você quiser entender o que é constelação familiar, você precisa ter uma vivência para que você possa, de fato, sentir a constelação familiar e dessa forma você vai poder ter mais clareza do que é. Então vamos lá, o que vai acontecer, como que vai acontecer, como que é. É um curso de constelações familiares. Esse curso vai ser o dia inteiro que eu vou constelar as pessoas, tá? Ele acontece no sábado. É só você clicar no link que está aí em cima, que você vai ter acesso aí à data do próximo curso. Ele é de 9 da manhã às 18 horas. E esse curso, o que você vai aprender? Você vai aprender um pouco mais desses princípios, a gente vai aprofundar um pouquinho, e você vai ter vivências de diversas constelações familiares. Então, o que eu faço nesse curso? Eu faço a constelação familiar, e quando termina a constelação familiar, eu abro as perguntas, eu abro para perguntas, e ali eu explico a técnica que eu usei, eu explico o movimento sistêmico que aconteceu, eu explico todas as dúvidas que você quiser tirar ali. E ali é um curso tanto para pessoas que querem se profissionalizar na constelação familiar, quanto para pessoas que querem apenas conhecer, compreender e melhorar a sua própria vida através da constelação familiar. Então, se você quer se desenvolver mais, ter novos patamares profissionais e também nas suas amarras familiares, se você quiser desatar esses nós e ir para um outro nível, você pode fazer esse curso. Qual é o investimento desse curso? Um curso como esse no mercado de um dia, geralmente é em torno de R$500 a R$600. Eu vou fazer uma oferta aqui, não vai dar para todo mundo, já tem bastante gente inscrita, eu fiz uma oferta há 2 semanas atrás sobre esse curso, então muitas pessoas já se inscreveram, mas 10 pessoas poderão ter acesso a esse curso se você clicar e se inscrever
por apenas 12 parcelas de R$ 28,94 e você ainda pode levar um convidado. É isso mesmo. Você pode pagar à vista, R$ 297, você ainda pode levar um convidado, ou são aí 12 parcelas de apenas R$ 28,94. Diogo, por qual motivo você cobra tão barato nesse curso? Por dois motivos. O primeiro é que eu quero que o maior número de pessoas possíveis possam fazer as constelações familiares com a gente e tornar um mundo melhor dentro da família, dentro do trabalho e assim por diante. E o segundo motivo é porque isso é uma oferta e esse preço é só para as primeiras 10 pessoas que se inscreverem. Então, deixa eu abrir aqui para ver se já tem gente se inscrevendo. Pode se inscrever, tem várias pessoas aqui, a Adriana, o André, Geisa, tem pessoas aqui que estão se inscrevendo já. Faça aí sua inscrição agora mesmo e se você quiser ser o convidado de alguém para poder vocês dividirem aí o valor, coloca aqui no chat, eu quero, para poder vocês dividirem com outra pessoa. Aí vocês falam no Facebook de cada um aí, e aí vocês podem saber mais. A psicóloga Heloísa quer saber mais sobre o curso de formação. Ótimo, Heloísa. A partir de semana que vem, se você não estiver na nossa lista, pode entrar na nossa lista. Manda também um zap aí para o 21986247578, porque na semana que vem eu vou fazer 4 vídeos que eu gravei já, vou postar 4 vídeos para psicólogos, terapeutas, coach, e lá eu vou falar da formação, tá? O Leonardo Varela está vindo aqui. Querido Leonardo, grande abraço para você. Leonardo, grande amigo, um profissional extraordinário, está falando aqui que recomenda a Escola de Heróis. Estamos juntos aí. E recomendo também o seu trabalho, Varela. Grande trabalho aí de ligação telefônica, de contact call. Então, se você gostou dessa palestra, coloque aí, eu quero fazer o curso, e clique aí no link, já se inscreva logo. Tem pessoas aqui se inscrevendo, é só para 10 pessoas realmente, e tem gente que já está se inscrevendo, é só você clicar aí e se inscrever. Para a gente finalizar, eu quero saber por que valeu a pena esse trabalho. Por que valeu a pena a gente ter aí conversado? Por que valeu a pena a gente ter aí falado sobre as constelações familiares? Fala para mim aí, por favor. Diga aí para mim por que valeu a pena. Diga. Deixa eu ver aqui quem está ao vivo. André, me fala aí por que valeu a pena. Aqui, deixa eu ler o que o pessoal colocou. A Ingrid falou que é ela mesma. Saudade de você. Beijo para você, Ingrid. Estamos juntos aí. Quem mais? A Josi Cláudia está falando. Alguns dos meus familiares me chamam de louca. É isso mesmo. A gente, às vezes, é visto assim, né? Como louco, como a pessoa que vai à frente, né? Que vai à frente de outras formas, de outras visões, né? A pessoa que pensa fora da caixa, né? Isso tudo acontece. Diga aí, Heloísa, por que valeu a pena a gente ter conversado aqui? Andréia, por que valeu a pena? Andréia, por causa do meu conhecimento. Fabiana, clica no link aí em cima que você vai ver data, você vai ver tudo, tá bom? Estamos juntos aí. É só você clicar no link que está acima aqui na descrição dessa live. Clica aí que você vê data, vê tudo. Qualquer dúvida, pode colocar também no meu WhatsApp. Vou botar aqui de novo o número 21 98624 7578, tá? 21 98624 7578. Manda no meu WhatsApp, ou eu ou minha equipe vai responder para você com o maior prazer sobre suas dúvidas. Por que valeu a pena? O Wagner está falando aqui, sensacional poder aprender mais sobre a relação da nossa família com a nossa vida atual. Muito bom. Fabiana, ok. Cláudia, valeu pelo aprendizado. Então vamos lá. Se você quer fazer o curso, coloque aqui embaixo, eu quero fazer. Iremos tirar todas as suas dúvidas aí e você vai poder ter acesso a esse curso de constelação familiar e assim ter uma experiência viva, tá? Por que valeu a pena essa palestra? Diga aí para mim. A minha mãe está falando aqui, ó. Diogo, por esse excelente trabalho que continua ajudando a vida de tantas pessoas a se transformarem melhor. Beijo, mãezinha. Te amo. Quem mais? Cláudio, valeu pelo meu aprendizado. Quem mais? Vou finalizando, então, aqui essa live. E se você tiver interesse em fazer o curso, é só você clicar. Mande suas dúvidas no meu WhatsApp, 21 98624 7578. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos lá no curso de constelação familiar, para que você possa
ver de perto isso e, quem sabe, até você mesmo constelar, tá bom? Tamo juntos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.